Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, aplauda mais forte o Senhor. Aleluia. Pode se assentar, queridos. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai bendito, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por estar na Tua presença, ó Deus. Estar na Tua presença para celebrar a ressurreição, celebrar a vitória na cruz do Calvário, Senhor. Através do nome de Jesus, através do sangue de Jesus. Continua falando conosco essa noite, Pai. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Boa noite. Nesse domingo que celebramos a Páscoa, celebramos também a ceia do Senhor. Precisamos ter o real entendimento de um dos, mas o símbolo mais importante para nós cristãos. O símbolo mais importante da fé cristã é a cruz. E é isso que eu quero refletir essa noite, é isso que vamos refletir essa noite. A importância da cruz, a importância do que foi feito na cruz, do que foi feito naquele dia, através do nome de Jesus. E quando olhamos para a cruz, cada um pode ter um diferente entendimento do que a cruz realmente significa. Se a gente for lá fora e sair perguntando para as pessoas que passam na rua, cada um vai contar algo diferente, cada um vai explicar de alguma forma diferente o que a cruz significa, o que a cruz representa. Para alguns, a cruz pode representar apenas um símbolo religioso. Para alguns, a cruz pode representar, talvez, morte. É um símbolo que você encontra no cemitério. Pode ser tortura. O Império Romano utilizava a cruz para torturar antes da morte. A cruz pode significar também, talvez, apenas um símbolo da moda. Algo que você carrega pendurado no pescoço, estampado na camiseta. A cruz pode ser, talvez, um símbolo de derrota, de vitória, de maldade, bondade, ódio, amor. Então, perceba que há respostas diferentes. Se não olharmos através das Escrituras o que a cruz realmente representa de fato, cada um pode falar o que quiser. Cada um pode dar o significado que quiser para esse símbolo da nossa fé. Para esse símbolo aqui. E o mais importante quando falamos da cruz é entendermos o que foi feito. A missão de Deus através do seu Filho amado. A missão de Deus através de Jesus. É isso que precisamos entender quando olhamos para a cruz. Então, para entendermos o real significado da cruz, a cruz passa pela história da Páscoa, passa pela história da redenção. A gente fez uma pausa na nossa série sobre redenção, mas a Páscoa está completamente, 100% conectada com a redenção. Tudo aquilo, todos aqueles objetos, tudo aquilo que era feito no tabernáculo de Deus, feito no templo, todos aqueles apontamentos apontam para isso, apontam para essa mesa. Então, para entendermos de fato a Páscoa, digamos que a primeira marca, a marca da primeira Páscoa, a gente precisa entender o que aconteceu lá atrás no Antigo Testamento. E a Páscoa passa pela ação de Deus através da vida de Moisés. Naquela noite onde o povo de Israel, onde os hebreus são libertados da escravidão do Egito. E esse relato, que a gente encontra no Antigo Testamento, a gente já percebe apontamentos, situações, ações que apontam diretamente para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quando falamos de Páscoa, o nome Páscoa significa pessar, passagem, passar por cima. Então, é uma referência direta ao anjo do Senhor, ao anjo da morte que passou naquela noite. Que passou naquela noite visitando as casas do Egito. Então aquele anjo, ele passa pelas casas, mas as casas dos hebreus, ele literalmente pula, ele passa por cima. E quando olhamos para as pragas do Egito, todas as pragas que Deus manifesta, aqueles milagres, aquelas ações milagrosas através da vida de Arão e Moisés,
Todas aquelas pragas tinham uma relação direta com divindades do Egito. O sistema religioso egípcio, ele focava na figura de Faraó como um deus visível. Todas as outras divindades, elas eram imaginárias ou invisíveis. Mas Faraó, ele representava essa divindade. Ele representava o divino diante das pessoas. Então, a ação de Deus através da vida de Moisés não era apenas para libertar o povo de Israel naquela noite, mas é também para destruir de uma vez por todas aquele sistema religioso opressor que era utilizado para a escravidão do povo, através da figura do faraó, por exemplo. Então, Deus move Moisés, move Arão, move o seu poder, executa milagres, executa pragas para que esse povo pudesse ser libertado. Em Hebreus 11, é o capítulo famoso sobre os heróis da fé, e lá fala que pela fé eles celebraram a Páscoa. Pela fé e o derramar do sangue, eles celebraram a Páscoa para que o exterminador, o anjo da morte, não tocasse nos primogênitos dos hebreus, nos primogênitos dos israelitas. Mas o relato dessa noite da instituição da Páscoa está lá em Êxodo. Então, se você puder abrir sua Bíblia, em Êxodo, no capítulo 12, está lá o relato do que aconteceu naquela noite. Então, diz o seguinte o texto: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, a partir do versículo 1. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano, e podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nos batentes da porta. Nas casas em que o comerem, naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão, pães sem fermento. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. O que sobrar deveria ser queimado. Dessa maneira o comereis, lombo cingido, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. A Páscoa judaica, ela é uma das 3 estações daquelas festas obrigatórias que Deus ordenou para os israelitas, que os israelitas guardassem e celebrassem anualmente. A gente tinha também a festa do Pentecostes e o tabernáculo. Mas, falando especificamente da Páscoa judaica, tinham 3 momentos dessa celebração, dessa festividade. Então, eles guardavam a Páscoa como um ensino pedagógico. Todas as festas memoráveis, as instruções, as figuras, os mandamentos, tudo aquilo que foi entregue ao povo através de Moisés, deveria servir como um apontamento, uma lembrança para a figura do Messias. Na verdade, o Antigo Testamento inteiro deveria servir como um apontamento para a figura do Messias. Os sacrifícios feitos no tabernáculo, os mandamentos, tudo era um apontamento profético para a cruz. Então, desses 3 momentos, a gente tem a própria Páscoa, que celebra o livramento de Deus, uma mudança da posição de escravos para livres, ou seja, o Egito representava a figura do pecado. Nós éramos escravos do pecado e agora, comprados pelo sangue de Jesus, somos propriedade exclusiva de Cristo.
Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Temos também a celebração dos pães sem fermento, ou os pães asmos. Era uma festa que tratava literalmente de remover o pecado. Se a gente traz para o nosso entendimento aqui, para a gente, serve como lição de remover todo o pecado das nossas vidas. E o judeu, quando celebrava, tinha essa celebração da festa dos pães asmos, ele tinha que remover todo o fermento da casa. O mínimo fermento da roupa, tudo que tinha alguma coisa com fermento precisava ser removido. Jesus é o pão sem fermento que nos alimenta. Tinha também a festa das primícias, dos primeiros frutos. Então o judeu ele levava as primícias da colheita, os primeiros frutos da colheita, consagrava o Senhor e, consequentemente, toda aquela colheita também era consagrada a Deus. Então, nós agora, em Cristo Jesus, trazemos a nossa vida como oferta diante de Deus. Foi o que o pastor Rodrigo disse no momento de dízimos e ofertas, é tudo. Então, agora nós trazemos a nossa vida como oferta diante de Deus. Jesus é a ressurreição, ele é o primeiro fruto, ele é a primícia dos que dormem. Flávio Josefo, um historiador do primeiro século, nos relatos históricos dele, ele diz que a Páscoa, nos tempos de Jesus, atraía multidões a Jerusalém. Então, nisso a gente consegue perceber a importância que a Páscoa tinha para o judeu. E todas essas festas celebradas nesse mesmo período eram parte dessa estação. Todas essas festas deviam ser um apontamento para o Messias. Tudo deveria ser um apontamento para o Messias. A Páscoa, ela representa esse sinal de libertação. É o sinal de libertação do povo de Deus, um memorial que precisava ser comemorado perpetuamente e trazer à memória o que Deus fez por nós ao marcar o sangue do Cordeiro. É pelo sangue do Cordeiro pascal que somos guardados. Através daquele momento histórico, Moisés celebra a Páscoa com os hebreus. O sangue marcado nos umbrais da porta. A libertação da escravidão, da opressão, do pecado. Tudo isso que nos dominava, a morte que nos oprimia. Nós temos agora liberdade em Deus. Há liberdade em Deus. Há liberdade através do sacrifício de Jesus na cruz. Um cordeiro pascal que foi sacrificado em favor daquele povo e um apontamento diretamente para o sacrifício de Jesus. Um pagamento de resgate, faz parte do plano da redenção também. Então, para que houvesse liberdade, foi necessário que alguém morresse em favor de nós. Naquela noite, o anjo da morte, ele não passa simplesmente pelas casas porque tinham hebreus ali. Ele não passa direto porque eles eram hebreus, porque eles tinham uma aliança com Abraão. Ele passa direto porque tinha o sangue derramado, tinha o sangue aspergido nos batentes das portas. Os primogênitos dos israelitas foram libertos daquela morte porque alguém morreu por eles. Porque o cordeiro foi sacrificado no lugar deles. E é esse entendimento que os judeus deveriam ter a respeito do sacrifício de sangue. Jesus, um segundo entendimento que nós devemos ter a respeito da cruz de Cristo é que Jesus é esse cordeiro pascal. Em 1 Coríntios, lá no capítulo 5, versículos de 6 a 8, Paulo diz assim: não é boa a vossa jactância, orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. A Páscoa é o momento mais importante da celebração da nossa fé. A Páscoa é o momento mais importante da fé cristã. Não é o Natal. O Natal faz parte do plano redentor de Deus. Faz parte, passa pelo nascimento de Jesus, a sua vida, o seu ministério, mas é aqui, é na celebração da Páscoa. Essa é a celebração mais importante da fé cristã. Larry Crabb ele diz que o plano redentor de Deus é o plano Emanuel, é o plano Deus conosco.
É o Deus conosco que nasce, vive entre nós e se sacrifica na cruz do Calvário. Portanto, desde o princípio, desde a queda no Éden, era necessário que o sangue do Cordeiro fosse derramado. Era necessário que o sangue do Cordeiro fosse derramado na cruz. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus apontado por João Batista. Aquela figura utilizada nos dias de Moisés, ela alcança a plenitude agora em Jesus. Ele é o perfeito, sem mancha, sem mácula, sem defeito, sacrificado por amor de nós. Sacrifício único e perfeito. Os nossos pecados foram cravados e perdoados em Jesus. Foi um sacrifício único e perfeito. Não podemos viver mais como vivíamos. Não dá. Não podemos mais viver em pecado. Não dá. Através desse sacrifício, através daquele cordeiro, lá nos tempos de Moisés, através do Cordeiro de Deus que foi sacrificado, que teve o seu sangue derramado, foi para nos livrar da escravidão do pecado. Não podemos mais andar em pecado. Não dá para viver amargurado, viver ansioso. Não dá. Amém? A cruz também é o centro da história bíblica. A Bíblia toda, ela revela Cristo Jesus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é cristocêntrica. Tudo revela o nome de Jesus. Tudo aponta para o Messias. Toda a Escritura, tudo que foi escrito nos profetas, na lei, tudo aponta para o Messias. Tudo passa pela cruz. É uma oferta da Trindade em favor do homem que Deus ama. E no conselho da Trindade isso já havia sido definido, que o Filho morreria. No conselho da Trindade, na fundação dos tempos, desde a eternidade, já havia sido definido que é o Filho que morreria por nós. O pecado, quando entra no mundo, afetou a todos nós. A desobediência de Adão, a quebra daquele pacto, a quebra daquele combinado que ele tinha com Deus. Isso permitiu que o pecado entrasse no mundo. Então todos nós herdamos essa natureza pecaminosa. Todos nós herdamos por conta daquela desobediência de Adão. Então, esse sacrifício do Cordeiro perfeito, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é a única forma de nos reconectar, de nos religar com a fonte da vida. Sem esse sacrifício, sem esse derramar de sangue, por conta dessa desobediência, por conta da quebra desse pacto, o nosso destino era separação eterna de Deus. Receber a ira de Deus eternamente. O sacrifício de Jesus nos livra dessa condição. O sangue do Cordeiro derramado nos livra dessa condição de receber toda a ira de Deus. Jesus fez isso por nós. Na cruz do Calvário, ele recebe toda a ira no nosso lugar. Através da morte dele naquela cruz, ele recebe toda a ira que nós deveríamos receber. Então, o inferno é a separação interna de Deus. É receber a ira eternamente. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Quando a gente, essa frase, Deus é amor, está muito na moda hoje em dia. Só que na frase Deus é amor, a palavra mais importante é Deus. Porque é Deus que define o que é amor. E o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi uma obra de amor. Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 5, de 17 a 19, ele diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Nos deu o ministério da reconciliação. Deus nos reconcilia ao sacrificar Jesus na cruz do Calvário. É o que Paulo diz ainda. O nosso objetivo é revelar Cristo crucificado, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. A cruz, ela representa também reconciliação. Reconciliação do homem que estava perdido
com um Deus todo-poderoso, criador de tudo. Então, quando olhamos para a cruz, olhamos para ela também como um sinal de adoção. Pelo sacrifício de Jesus, somos adotados, fazemos parte da família agora. Amém? A cruz também representa vitória. A cruz vence o pecado, a morte e o diabo. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24 e 25, diz que carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Lá na carta aos Romanos, Paulo nos mostra a consequência do pecado produzido pela desobediência de Adão e Eva, que era a morte. A morte entra no mundo, o pecado entra no mundo, e nada haveria o que pudéssemos fazer para tentar reconectar novamente a nossa vida com Deus. Estávamos desconectados da fonte da vida, e todos nós nascemos no pecado. Os rituais, as práticas, tudo aquilo que tinha no Antigo Testamento, tudo que era feito no tabernáculo, nunca foi capaz de remover o pecado das nossas vidas. Nunca foi capaz de nos reconectar novamente. Tudo que era feito ali não tinha o poder de produzir a remoção do pecado na nossa vida, mas servia para lembrar o quanto éramos pecadores. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 10. A gente vai ler a partir do versículo 1 mesmo. O autor de Hebreus diz o seguinte: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação do pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova os pecados. Não, era tudo temporário, era tudo provisório. O autor de Hebreus, desde lá do capítulo 6, capítulo 7, ele vai construindo uma narrativa de que Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que quer dizer isso? Alguém que se assume como sumo sacerdote sem a necessidade de genealogia. Jesus era da tribo de Judá, ele não era da tribo de Levi. Então, por que Jesus é o nosso sumo sacerdote? Então, o autor de Hebreus ele vai construindo essa narrativa. Ele vai construindo essa história desde lá do capítulo 6. Lá no capítulo 9, ele fala que Jesus faz o sacrifício único perfeito, adentra no santo dos santos, no santo lugar. Ele é esse sacrifício único e perfeito. E agora, no capítulo 10, ele nos mostra que tudo que era feito ali era temporário, que o sangue que era derramado pelos animais não surtia o efeito de nos redimir, mas sim de lembrar o quanto éramos pecadores. Quanto a isso, tem 4 lições básicas. O primeiro, o caminho do santo lugar não havia se manifestado ainda. Jesus é o caminho. Os sacrifícios eles eram incompletos, o cordeiro tinha que morrer todo ano. Então, todo ano o cordeiro tinha que morrer. Todo ano o cordeiro pascal tinha que morrer. Eram ordenanças apenas externas, ordenanças na carne, como a circuncisão, por exemplo. E tudo era provisório. Raymond Brown ele afirma que os rituais do tabernáculo terrestre eles ofereciam acesso limitado, purificação parcial e perdão limitado também. Então, somente o sangue do Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro que veio da parte do Pai, pode nos transformar e nos livrar do pecado. Então, a cruz também é um sinal de transformação, uma mudança de condição, uma mudança de escravos do pecado para agora filhos de Deus. Algo que aqueles rituais que eram feitos jamais poderiam fazer por nós. Paulo diz lá em Colossenses, no capítulo 2, que Cristo perdoou todas as transgressões.
cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. A cruz é um claro sinal de que nosso inimigo, Satanás, o diabo, suas hostes malignas foram totalmente vencidas por um único ato de justiça. O sangue derramado por Jesus lá no madeiro nos comprou, o seu precioso sangue nos comprou. O seu Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, nos selou. O inimigo foi derrotado, as suas hostes foram derrotadas, o pecado foi derrotado, a morte foi derrotada. O inimigo não tem poder para nos tocar. Não nos toca. O sangue do Cordeiro, todos aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro, o inimigo não toca. Jesus não é a vergonha de Deus. Teve um líder aí que falou, Jesus é a vergonha de Deus. Não é. A cruz representa a vitória. Jesus é vitória. A cruz representa a vitória. A cruz não é vergonha. A cruz é vitória. A cruz é também um sinal de amor. Bom, João 3,16 todo mundo conhece. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o 17, todo mundo lembra? João 3,17 diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus, quando morre na cruz do Calvário, ele não estava executando juízo. Juízo é lá para frente. Tem muita água para rolar por debaixo da ponte ainda. Não é juízo ainda. Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para nos salvar. E deixa eu falar uma coisa para você, Deus não condena ninguém para o inferno não, tá? Somos condenados por conta dos nossos próprios pecados e delitos. É isso que nos leva para a separação eterna de Deus. É isso que nos leva para o inferno. Não importa se você crê em predestinação, se você crê em livre-arbítrio, deixa eu te falar. É o pecado que nos separa de Deus. É o pecado que nos leva para o inferno. É o pecado que nos condena. O castigo para pecado é mais pecado ainda, para mostrar o quanto que o homem é insuficiente e inútil sem Deus. A cruz é o maior sinal do amor de Deus, do amor de Jesus, para com o seu povo, para com a sua igreja. Jesus demonstrou amor pela vida de cada um de nós que estamos aqui hoje reunidos. Por cada um que ainda vai confessar que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Ele nos substituiu. Ele nos substituiu nessa cruz. Ele tomou o nosso lugar. Nós estávamos condenados à morte. A nossa condenação era a morte eterna. Não tinha escapatória. Jesus aceitou receber sobre si essa condenação no nosso lugar. E somente ele, sem defeito, sem mancha, sem mácula, sem pecado, somente ele poderia fazer isso por nós. O homem perfeito, aquele que cumpriu a lei, aquele que obedeceu a lei por completo, o único que conseguiu cumprir o pacto que Adão não conseguiu cumprir. Aquele que foi obediente até a morte de cruz. Apenas ele poderia fazer isso por nós. E aí, queridos, não tem como, num dia em que nós celebramos a Páscoa, que nós celebramos a ceia do Senhor, não tem como a gente não ler, não tem como passar sem ler esse texto de Isaías 53. Então, abra sua Bíblia lá em Isaías 53, porque isso aqui é tremendo. Diz assim o texto, Isaías 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi levado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A cruz de Cristo, ela também confunde os homens. Para os judeus, a cruz de Cristo era escândalo. E para os gregos, era loucura. Escândalo para os judeus porque eles esperavam um Messias vitorioso. Eles esperavam um Messias, alguém, um libertador, que os livrasse do Império Romano. E não foi isso que aconteceu. Eles ensinavam, os fariseus do tempo de Jesus ensinavam que a justificação do povo era simplesmente por serem filhos de Abraão, por serem circuncidados, pela guarda da lei, era tudo por obras. Jesus, ele é o novo legislador que Moisés aponta lá em Deuteronômio. Eis que um dia virá alguém igual a mim, e a ele vocês vão ouvir. Os fariseus não ouviram. Eles não entenderam nada, na verdade, não quiseram entender o que Jesus ensinava a respeito da lei. Jesus traz a interpretação correta da lei. O problema com Jesus nunca foi a lei. O problema com Jesus nunca foi o Antigo Testamento, ele falava pelas Escrituras. Ele ensinava baseado nas Escrituras. O problema de Jesus com os seus inimigos religiosos da época era de interpretação, era hermenêutico. Por isso que os fariseus se escandalizaram com a cruz. Por isso que a cruz é escândalo para os judeus. No caso dos gregos, a cruz é loucura porque não passava pela cabeça deles um Deus todo-poderoso se entregar morrendo na cruz. Tanto que você pega, se você pesquisar na internet, você vê figuras da época onde eles desenhavam nos muros um Cristo crucificado com cabeça de burro. Só um Deus burro poderia fazer isso. Então, para eles, era loucura. E Paulo fala isso lá em Romanos, lá no capítulo 1, dos versículos 21 a 23, ele diz assim: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, nulos, e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. A cruz de Cristo ela também fala de compromisso com Deus. Olha o que Paulo diz: fui crucificado com Cristo, e assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Da mesma maneira que Deus mostra o seu compromisso e amor conosco, através da cruz, ele nos chama para respondermos também a esse amor, tomando a nossa própria cruz. É o que Jesus vai falar lá em Lucas 9. Temos que assumir essa missão, esse propósito de Deus, em lugar dos nossos próprios sonhos e desejos, em lugar da nossa própria vontade. Responder o amor de Deus colocando a vontade de Deus acima da nossa própria vontade. Então, deixa eu falar uma coisa para você, na verdade, deixa eu fazer uma pergunta. O que é Deus para você?
O que Deus representa para você. O porquê que você ora. O porquê que você busca a Deus. O porquê que você está aqui hoje nessa noite. É para colocar diante de Deus os seus sonhos e desejos? Os seus planos? A sua vontade? Porque, deixa eu te falar uma coisa, e se Deus não fizer? Ele pode realizar os seus sonhos, ele pode realizar os seus planos, ele pode todas as coisas. Deus é Deus. Mas ele pode também não fazer. Ele pode não realizar. E quando ele não fizer, o que sobra? O que resta? Quando ele não fizer. Então, o que é Deus para você? O que é Deus para mim? O que é Deus para nós? Se ele mandar você esperar, se ele falar espera, vai tentar dar um jeitinho que nem Sara fez com a serva dela, ou vai esperar? Lutero, ele disse uma vez que o Deus de um homem é aquilo que ele ama, pois ele o carrega no coração. Então, o que você tem amado de verdade? O que você tem amado de verdade acima de todas as coisas? É Deus mesmo de fato? Ou os sonhos, os planos, os desejos? O último ponto sobre a cruz, queridos. A cruz fala também que a morte trouxe ressurreição. Lá em Romanos 6, Paulo vai ensinar para os crentes de Roma que fomos mortos com Cristo na cruz, mortos para o pecado e ressuscitados com Cristo em novidade de vida. Estamos conectados com Jesus na sua morte e na sua ressurreição. Estamos conectados 100% com Ele. Então, Paulo nos ensina, no texto que você vai encontrar lá em Romanos 6, que a gente não tem liberdade para pecar e fazer o que quiser pelo fato de estarmos debaixo da graça. A graça não nos dá liberdade para fazer o que bem entendemos. A graça de Jesus, a graça manifestada através do sacrifício de Jesus na cruz, não nos dá a liberdade de fazer o que bem entendemos. Não é para isso. Não, para com esse papo de hipergraça, essa heresia aí, que alguns contam por aí. A graça não nos dá liberdade. Então, estamos unidos com Cristo na sua morte e ressurreição. Claro que fisicamente a gente não podia estar lá com Ele, mas os efeitos disso vêm ao longo do tempo, nos alcançando também por conta de uma ação de Deus feita naquele dia. Infelizmente, muitos crentes ignoram as doutrinas básicas cristãs. Mas o fato é que a nossa natureza ela foi corrompida. A nossa natureza ela foi corrompida. Mas essa nossa natureza corrompida ela foi pregada na cruz, foi morta na cruz junto com Cristo. O nosso corpo de pecado foi pregado com Cristo lá na cruz. Nós éramos escravos do pecado. Estamos unidos com Cristo não apenas na sua morte, mas também na sua ressurreição, porque Cristo triunfou sobre a morte, e por conta disso o pecado não nos domina mais. Pela fé nós nos apropriamos dessa verdade, dessa união com Cristo. Por isso temos forças para obedecer a Deus. Deus nos oferece essa possibilidade de não permitir mais que o pecado domine o nosso coração. Dessa forma, o poder de Deus se manifesta em nós através do Espírito Santo para dizermos não ao pecado. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes dos homens. Os mais infelizes. A nossa esperança não pode estar limitada apenas a essa vida. Jesus não morreu na cruz apenas por essa vida. Apenas para nos dar uma vida bacana, tranquila e agradável. Não foi apenas para isso. Ele pode nos abençoar, sim. Ele nos abençoa diariamente. Mas a nossa busca por Ele não pode se resumir a isso. Nessa noite que nós celebramos a Páscoa, celebramos também a ceia do Senhor. Só é possível essa celebração porque Cristo se entregou, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se entregou. Só que Ele ressuscitou, então a cruz está vazia. Nós, protestantes, nós que professamos uma fé evangélica, não carregamos um crucifixo.
Não carregamos um Cristo crucificado, pregado na cruz. Nós carregamos uma cruz vazia, que demonstra a vitória dele sobre a morte. Ele vive. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. O túmulo está vazio. É Páscoa, o túmulo está vazio, ele ressurgiu. Ele ressurgiu. A Páscoa representa esse túmulo vazio. Então, quando olhamos para a cruz de Jesus, essa cruz vazia, nós adoramos um Deus que deu a vida por nós, para que pudéssemos viver a vida que Ele tem para nós. E é uma vida infinitamente melhor do que a gente imagina ou pede. É isso que a Páscoa precisa fazer a gente relembrar. É isso que precisamos relembrar durante a Páscoa, quando celebramos a Páscoa. É um presente de Deus para nós. João 11, versículos 25 e 26, Jesus disse assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisso. Crê nisso. Paulo, lá em Romanos, no capítulo 10, para concluir, queridos, ele diz que se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Somos marcados pela cruz, marcados pelo sangue do Cordeiro, selados pelo Espírito Santo. Essa obra, essa celebração representa isso, queridos. Se confessarmos Jesus como Senhor das nossas vidas, somos libertos da escravidão do pecado, da morte eterna. Fique de pé no seu lugar. Hoje é dia de celebração, hoje é dia de celebrarmos a vitória da vida sobre a morte. É um dia de festa, é um dia de celebração. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por esse dia onde celebramos a vitória da vida sobre a morte, Senhor. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos mostra o poder do sangue remidor de Cristo Jesus, Senhor. Por isso, ó Pai, nessa noite em que celebramos a Páscoa, nessa noite em que celebramos a ceia do Senhor, que esse entendimento de que Jesus é o Senhor, é o único Senhor e Salvador das nossas vidas, renasça em nosso coração, Senhor. Se há alguém nessa noite, ó Pai, que não confessou Jesus ainda como Senhor e Salvador, que através do Teu Espírito Santo, ó Deus, o Senhor toque essa vida, o Senhor mova o Teu Espírito Santo, ó Pai, para que haja esse entendimento, Senhor, para que haja renovo, para que haja libertação da morte, libertação do pecado. Obrigado, Senhor, por essa celebração. Obrigado pelo Cordeiro que foi entregue, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Oro no nome de Jesus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Pai.